Caderno de TCC de arquitetura. Eu sei que muita gente tem dúvida com relação a esse tema e é a coisa mais natural do mundo, né? Afinal, quando a gente fala sobre representação de projeto, já é um assunto que não está tão presente dentro da universidade. Quando a gente chega no momento de ter que criar o nosso caderno, realmente é um assunto completamente novo, né? Então, nesse vídeo aqui, eu juntei 7 dicas que procuram esclarecer os principais pontos de dúvida e de travamento nesse processo. Lembrando que a maior parte das dicas que eu vou trazer aqui são dicas realmente técnicas. Seria quase que uma mini aulinha de design gráfico mesmo, porque principalmente quando a gente está falando de um material editorial, a gente está saindo um pouquinho ali do viés da arquitetura e a gente está entrando bastante nessa área mesmo. Então, em cima desses 7 temas, eu vou discutir alguns pontos extra dentro desses 7 temas, buscando te ajudar na compreensão desse tipo de processo, tá? Então, eu vou começar falando sobre a estrutura do conteúdo. Antes de eu falar qualquer coisa sobre isso, que é muito importante da gente entender. Muito do que determina a estrutura do conteúdo, como que o conteúdo vai ser inserido dentro do seu caderno, são duas coisas. Eu diria que quase sempre são duas coisas principais. Primeiro é a necessidade que o seu projeto tem. Dependendo do que você está apresentando, do que você está propondo, você vai precisar de capítulos específicos e capítulos maiores do que em outros exemplos de solução de projeto. Então, normalmente, quando você tem alguma solução urbana, é muito padrão que as suas análises, elas ocupem realmente muito espaço do seu material. Afinal, é muito da sua análise que vai justificar que a sua proposta faz algum tipo de sentido, e é sobre sua proposta fazer ou não fazer sentido que normalmente é a discussão desse trabalho final, né? Mas para além disso, dependendo da universidade que você tá, você vai ter algum tipo de exigência mesmo para colocar no seu caderno. Então, isso é muito relativo. Mas só para clarear um pouco das ideias, eu trouxe uma pequena estrutura que normalmente são coisas que estarão presentes no caderno, tá? Então, no seu caso, pode ser que grande parte disso não esteja presente, em outros casos pode ser que tudo isso esteja presente, mas é muito importante eu deixar claro que isso não é uma determinação padrão, tá bom? Cada caso é um caso. Então vamos lá. É muito provável que o seu caderno tenha uma introdução. Além disso, é muito provável que o seu caderno tenha algum tipo de referencial teórico. Para além disso, é praticamente certeza que tenha um capítulo referente às análises que você vai fazer. Um padrão não só no caderno, mas em soluções de arquitetura, é você ter uma parte dedicada para o programa de necessidades, uma parte também para o partido arquitetônico, um espaço para um memorial descritivo, um espaço também para os seus desenhos um pouco mais técnicos, como plantas, cortes, elevações, muitas vezes algum tipo de diagrama pode entrar por aí também. Junto com isso, um espaço para suas perspectivas, renderização, e é muito provável que você também, depois de tudo isso, tenha um espaço para conclusão, tá? Então, essa parte da estrutura, eu acho que ela serve mais para quem tá bem longe dessa etapa e às vezes se questiona como que vai ser o meu caderno, como que vai ser a estrutura dele, porque no final das contas, quando a gente chega nesse momento, né, no final da faculdade, a gente já tem uma compreensão maior sobre o que é necessário de ser explicado em cima da nossa discussão que está sendo feita ali no nosso principal trabalho, né? Então eu tô começando bem do básico e no final do vídeo a gente vai começar a falar sobre coisinhas mais complexas. O segundo ponto que eu quero levantar aqui é a ferramenta. A primeiríssima coisa que você vai precisar para criar o seu caderno é dominar alguma ferramenta. Isso é imprescindível. Aqui nós utilizaremos como exemplo o Adobe InDesign, que é o software que eu recomendo, o software que eu uso, o software que eu ensino, né? Um deles. Mas é claro que existem outras ferramentas no mercado que você também pode utilizar. Para a mesma finalidade, talvez um software que esteja junto ali na competição com o InDesign seja o Affinity Publisher, tá bom? Os softwares da Affinity, né? Eles têm como proposta bater de frente realmente com os softwares da Adobe. Então, você vai ter meio que um software equivalente ao Photoshop, um software equivalente ao Illustrator, e eles têm também um software que procura ser equivalente ao Adobe InDesign. Fora isso, é muito padrão que as pessoas tentem utilizar ferramentas que não são ferramentas de editoração para criar o seu trabalho, né? É a coisa mais comum do mundo. Obviamente, não é nem um pouco recomendado, tá? Eu te garanto que é muito provável que você tenha grandes problemas, mas já deixando aqui até algumas ferramentas que você não deve utilizar e que são muito populares, são ferramentas que eu ensino, mas que não servem para esse tipo de finalidade. Então, softwares como o Photoshop você não deve usar, softwares como o Illustrator você não deve usar, e muitas pessoas têm o costume de utilizar o Canva, né? Eu sei porque eu atendo pessoas da universidade e eu vejo que cada dia isso é mais popular. O Canva realmente pode te ajudar bastante em alguns momentos, mas ele é um software que claramente não foi feito para isso. Eu tenho a impressão que ele foi feito muito mais para você resolver coisas rápidas ali de rede social, e você vai compreender que quando a gente está falando sobre editoração, a gente está falando agora sobre um material mais robusto mesmo, que exige ferramentas que
tem essas capacidades, tá? Mas assim, você pode, claro, utilizar o software que você bem entender, o software que você domina. É que eu já tô te adiantando que é muito provável que você tenha grandes problemas caso você utilize um software que não serve para editoração para tentar criar esse material. Mas tudo bem, pode parecer muito óbvio o que eu tô falando. A gente precisa aprender a utilizar ferramentas para executar os trabalhos que a gente precisa executar. Por que eu levantei esse tópico aqui? Por que eu tô falando especificamente sobre isso? Primeiro, porque eu queria realmente te indicar softwares que servem para essa finalidade. Porém, mais importante do que isso é realmente muito importante. Não deixa para aprender alguma ferramenta no momento que você estiver criando ali o seu TCC. Esse momento é um momento meio tenebroso para muitas pessoas, para mim foi também, e eu entendo completamente, porque é muita coisa pra gente fazer. E querendo ou não, também tem o peso de ser meio que um dos trabalhos mais importantes da faculdade. Nesse momento, você vai ter tanta coisa para fazer que aprender uma nova ferramenta, dominar uma nova ferramenta naquele momento, aprender do zero, para você conseguir executar o que você precisa executar, eu te garanto que vai ser só mais um problema na sua cabeça. E eu não tô falando que você tem que chegar ali no seu TCC sendo um expert em Adobe InDesign, por exemplo. Até porque para criar esse material, você nem precisa mesmo ser um expert. Mas eu recomendo que você pelo menos conheça a ferramenta, saiba utilizar um pouquinho. Se você precisar aprender uma coisinha ou outra, tudo bem, mas você já domina a ferramenta, sabe? É mais ou menos essa ideia. Então, não deixa para aprender as ferramentas que você precisa no momento de executar o seu TCC. Esse é um dos maiores conselhos que eu acho que eu posso dar nesse vídeo. Claro que eu vou entrar em coisas técnicas aqui, mas é um dos maiores problemas que eu vejo acontecendo, vejo até hoje. Muitas pessoas não conseguem entregar o trabalho final, não porque não tem um trabalho bom, mas porque não conseguiram executar os materiais que são necessários para apresentar esse trabalho final. E às vezes a pessoa ela precisa ali de mais 6 meses na universidade, até 1 ano, para ter tempo de aprender tudo isso e conseguir apresentar um trabalho que já poderia ter sido apresentado e você já poderia ter finalizado essa etapa da sua vida. Então, se você tem a oportunidade, vai aprendendo essas ferramentas gráficas, você vai utilizar na faculdade, na sua vida inteira, vai aprendendo quanto antes. Não tô falando que você precisa ali no seu primeiro semestre, se você tá agora no primeiro semestre, começar a estudar tudo isso. Vai entendendo a lógica da arquitetura, o que os professores vão te explicar. Quando você tiver um pouquinho mais avançado, entendendo os critérios da arquitetura um pouquinho melhor, aí você começa a estudar um pouco desses softwares. Eu te garanto que vai te ajudar demais. E se você quer aprender sobre Adobe InDesign e todos os softwares da Adobe aplicados à arquitetura, depois que terminar esse vídeo, dá uma olhadinha aqui no link da descrição, tá? Vamos pro terceiro ponto que eu quero discutir, que é referente às referências e formatos. Na maior parte das universidades, a decisão do formato do nosso caderno final de apresentação é uma decisão livre. Então, você pode escolher qualquer formato, né? Basicamente é isso. Só que para essa escolha, é muito importante que você tenha compreensão de como esses formatos funcionam. Então, não é só uma questão estética, onde você olha ali, gostei e não gostei. Muitas vezes, parte do que vai determinar a escolha do seu formato é o que o seu projeto exige. Então, é tudo sobre o projeto, né? No final das contas. Só que para você ter essa compreensão, é muito importante que você tenha referências físicas mesmo. Então, vai lá na biblioteca da sua universidade, se você conhece alguma livraria perto da sua casa, perto da universidade, vai lá, dá uma olhadinha, folheia, tá? Folheia os livros, as revistas, bancas de jornal também são interessantes, alguns lugares ainda tem banca de jornal, porque eu diria que talvez um dos formatos mais populares nesse tipo de apresentação de TCC, ele não se assemelha muito a um livro, ele se assemelha mais a uma revista mesmo, né? A estética de revista é uma estética muito bonita. E a minha apresentação, o meu caderno eu fiz dessa forma, e eu vi aqui na minha época muitas pessoas faziam dessa forma. Então, quando você for olhar essas referências, dá uma folhada e tenta compreender mais ou menos qual que é a lógica do formato versus o conteúdo aplicado. Por exemplo, formatos mais horizontais, normalmente, né, te permitem ter aplicação de imagens mais horizontais, entende? São coisas muito simples, mas além disso, é legal também você ter uma referência estética. Então, eu vou pegar algumas referências aqui. Então, nós temos assim, ó, nós temos, sei lá, vou pegar aqui uma revista muito tradicional, tá? Antiga pra caramba, tudo que eu tô pegando aqui é muito antigo, tá? Então, isso daqui, ó, é um formato bem comum, bem simples e que pode ficar muito legal. É sempre legal você olhar, ó, esse espacinho aqui, ó, a grossura, tá? A gente vai falar mais sobre isso já. Mas sempre pega, dá uma olhada nas folhas, dá uma olhada na estética das folhas, na grossura, né, na espessura, a gente vai falar mais sobre isso também, dá uma olhadinha em tudo. Além disso, ó, por exemplo, algo muito próximo desse formato, olha a diferença da lombada. Formato, você olhando de frente, é praticamente a mesma coisa, né, mas o material, ele acaba tendo uma estética diferente quando você pega na mão, sabe? Quando você abre ele. Então, esse formato revista, eu diria que é um dos formatos mais padrão, né? Mas assim, dá uma olhadinha aqui nesse espaço. Isso daqui é a lombada, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso também. Mas isso aqui é muito antigo, meu Deus. É a revista de videogame, gente. Coisas que eu encontrei aqui pra fazer esse vídeo. Você vai ver que aqui, ó, a gente não tem lombada, tá vendo? Dá pra ver? Isso daqui realmente é só uma folha, ó. Essa capa, isso daqui é uma folha, ó. Tá?
não precisou de lombada nesse caso. Por quê? Devido à quantidade de páginas que tem na revista. Quando você tem muitas páginas, e muita coisa vai influenciar, como gramatura do papel, esse tipo de coisa, você vai ter vários livretinhos, né, que são colocados. Eu vou explicar tudo isso, eu vou abrir uma revista aqui, eu vou desmontar uma revista para você ver, tá bom? Mas são feitos vários livretinhos, e essa lombada, ela vai juntar vários desses livretinhos, e você vai entender o que é um livretinho daqui a pouco, e isso acaba fazendo com que a gente tenha a necessidade da lombada. E a lombada nada mais é, né? Vamos lá, de novo. A lombada nada mais é do que uma impressão um pouco maior. Porque isso daqui, ó, a capa, a lombada e a última capa aqui é uma única impressão, tá? Então, existe um cálculo para ser feito aqui, para relacionar esse espaço, né? Aqui você tem alguns vincos, claro, né? E isso daqui é uma única impressão. Então, muitas coisas determinam isso, tá? Mas assim, além disso, né? Nós temos, por exemplo, um formato muito parecido, porém um pouquinho menor. Fica muito bonitinho também, né? Muito bonitinho, só que vai depender do seu trabalho. Você tem que ver se esse formato atende o que você precisa. Você pode ter um formato menorzinho, mais horizontal também. Assim, né? Formatos é o que não falta. E por isso que eu tô falando que é tão importante a gente ter referência, porque quando a gente tem muita liberdade criativa, a gente acaba não sabendo para onde ir, porque são tantas as possibilidades, então como que você vai escolher? Além disso que eu te mostrei aqui, que são formatos mais tradicionais, você consegue ter formatos maiores também, né? Eu já vi cadernos bem grandões mesmo, né? Assim, a gente vai aprofundar mais nisso, mas é uma coisa mais difícil de se fazer. Mas dependendo do seu trabalho, pode ser que você precise, tá? E eu falei bastante sobre características visuais e de necessidade em cima da escolha do formato. Falei bastante da lombada, né? E eu tava falando que, por exemplo, a quantidade de folhas interfere diretamente nisso, mas não só isso. A espessura da folha. A espessura da folha a gente chama de gramatura, tá bom? Mas além da gramatura da folha, muito do que determina também um pouco disso, da grossura das folhas, mas não só disso, da estética da folha, é o tipo de papel que você tá utilizando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades mais comuns de se utilizar nesse tipo de trabalho, tá? Eu diria que o mais padrão é o papel offset. O papel offset ele é um papel poroso, muito parecido com o sulfite e muitas vezes com uma qualidade um pouquinho melhor do que aquele sulfitão padrão que a gente tem, que a gente usa para xerox, sabe? Basicamente, textura áspera, sem brilho. Então, assim, tenta relacionar bastante com um sulfite melhoradinho, vamos falar assim. Claro, eu não tô me aprofundando muito aqui, né? Isso daqui não é uma especialização em design gráfico, mas é o mais importante que a gente precisa entender. Mas, além disso, é muito comum também de se utilizar o couché fosco. O couché, ele já é um papel um pouco diferente do offset, ele é um papel revestido, tá? Porém, no caso do couché fosco, ele é revestido com um acabamento fosco, como o nome já diz. E, sem dúvida nenhuma, ele dá uma aparência mais sofisticada para suas folhas. Então, assim, muito do que vai determinar se você precisa desse grau de sofisticação. Primeiro, é sua vontade. Segundo, a necessidade do seu trabalho. E terceiro, seu orçamento para esse trabalho também, né? Porque a gente começa a melhorar um pouco os materiais do caderno. Obviamente, isso acaba encarecendo, né, o produto como um todo. Nós temos também o couché brilho, que é muito parecido com o couché fosco, mas o revestimento externo dele é brilho, né? Ele é brilhoso, ele reflete um pouquinho. Isso não é só, assim, não é só a estética da folha que muda, mas a nossa compreensão das cores muda um pouquinho também, porque o reflexo, a luz, né, quando ela bate na folha, e pelo fato do couché brilho ele ser revestido com esse material que vai refletir um pouco do que está sendo visto, a sensação que a gente tem é de que as cores estão mais vivas e tal, sabe? Mas assim, também não é tanta diferença, mas é uma diferença que, principalmente em impressões, sei lá, de coisas mais premium, digamos assim, no mercado, você vai encontrar esse tipo de papel sendo utilizado. Mas além desses papéis, que eu diria que são os mais padrão mesmo, tá? O offset, couché brilho e couché fosco, nós temos também, e que tá cada dia mais popular, o papel reciclado, tá? Antigamente, na minha época, se chamava o papel reciclado dentro da área de design ali de papel reciclato, tá? Mas, enfim, é só uma informação que pode ser que, caso você procure por isso, alguém utilize esse termo. E o papel reciclado, basicamente, é um papel que é feito através de fibras recicladas, né? Então, muita gente conhece a estética do papel reciclado, ele normalmente vai puxar um pouquinho mais pro bege ou um pouquinho mais pro cinza, e eu vejo sendo mais padrão a utilização dele, sendo puxado mais pro bege, né? E é muito utilizado para quem quer comunicar uma preocupação com sustentabilidade. Quando a gente tá falando de arquitetura, esse é um tema inerente à nossa área, né? Então, por isso que tem se tornado cada vez mais padrão, porque se o seu projeto, ele tá comunicando com esse assunto, o caderno dele comunicar ao mesmo
mesmo tempo com esse assunto, vai fazer completo sentido, né? Mas é claro que existem algumas dificuldades em se utilizar esse papel. A questão de contraste que você vai ter se comparado a um papel branco, né? Completamente branco, muda bastante. Então, é legal pensar duas vezes. Se você quer utilizar, fica bastante atento. É uma coisa muito legal, eu acho uma proposta muito legal, mas o que eu tô querendo dizer é que você vai precisar talvez de um pouquinho mais de conhecimento com relação ao que está sendo aplicado no seu trabalho, porque quando você olhar no seu software, você vai estar com um fundo branco ali. E daí alguns contrastes que estão existindo ali, que podem ser baixos ou médios, na sua tela vai estar funcionando. Só que na impressão pode ser que não funcione. Então é esse tipo de coisa que eu tô falando que é necessário tomar cuidado, tá bom? Eu falei bastante sobre a espessura da folha, e quando a gente fala sobre espessura de folha, a gente tá falando sobre gramatura, esse é o termo, e talvez uma das coisas mais importantes de você compreender é que na parte interna do seu caderno, essa espessura normalmente vai variar ali entre 75 e 120 gramas, enquanto que na parte externa pode variar ali entre 150 e 300 gramas. Existem 1 milhão de outras possibilidades. Você pode fazer uma capa dura, por exemplo, existem muitas possibilidades, mas só dando um exemplo aqui novamente. Aqui, ó, novamente nesse exemplo, né? É claro que na câmera vai ficar um pouquinho difícil de ver, mas a grande verdade é a seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho um papel muito mais grosso, né? A gramatura é muito mais alta do que aqui dentro, ó. Por que eu tô fazendo o som? Porque eu acho que dá pra entender bem com o som, né? E às vezes esse tipo de escolha de usar uma capa com uma gramatura mais alta, pelo menos na minha percepção, fica muito mais bonito e muito mais elegante do que a capa dura tradicional. A capa dura tradicional, não, assim, a aplicação dela não é muito popular a fins de apresentação do tipo do que a gente vai fazer, né, no TCC. Mas, assim, tudo depende, novamente, do seu projeto e do que você precisa. Existe também a possibilidade de você pedir um boneco para gráfica. O que é o boneco? O boneco nada mais é do que uma finalização do seu trabalho numa qualidade bem mais baixa. Então, se você está em dúvida com relação à gramatura, tudo isso que eu falei, é legal, às vezes, você solicitar um boneco para você ver se está funcionando ali. Sobre tudo isso que eu falei, estilo de papel, finalização de papel, gramatura, tudo isso, é muito importante que, e eu já vou subentrar num tópico que é posterior e que também é muito importante, é legal que você converse sobre isso com a gráfica. Primeiro, é muito provável que a gráfica te pergunte sobre isso no momento que você estiver falando sobre imprimir seu caderno. Então, até por isso que eu já estou te explicando esses termos e o que eles significam, porque é provável que a pessoa fale, qual tipo de papel? Vai querer em offset? Vai querer em cochebrilho? Sabe? Esse tipo de coisa. Mas não só tão importante quanto você entender a diferença da estética desse tipo de escolha, é você olhar na gráfica o resultado que eles entregam com cada um desses tipos de escolha, tá bom? Porque assim, muito do que vai determinar a qualidade final da impressão não é só a escolha do papel, até porque existem papéis da mesma linha com qualidades distintas, assim como tudo, né? Mas não só isso, as máquinas de impressão também determinam a qualidade do que está sendo impresso. E claro que isso vai estar diretamente também relacionado ao custo. Então, normalmente as gráficas que nós recorremos para fazer esse tipo de material não são gráficas que fazem esse tipo de material para grande escala, né? Até porque hoje a grande escala é raridade, né? Mas assim, se eu pegar na minha época, por exemplo, um tipo de gráfica que imprimia esse tipo de revista que eu apresentei para você, eram gráficas que eram, assim, sei lá, um quarteirão a empresa. Era muito grande mesmo, sabe? Com 1 milhão de máquinas, com máquinas imensas e que tem necessidades quando vão atender as pessoas, né? E como eu trabalhava com isso, eu era essa pessoa que conversava diretamente com as gráficas, mas assim, vão haver necessidades ali que são muito diferentes de quando a gente vai para um contexto de gráficas menores, que são, às vezes, coisas que estão, sei lá, no bairro, próximo da faculdade, no centro, sabe? São aquelas gráficas realmente mais tradicionais, que pessoas às vezes vão lá para pedir para tirar xerox. Normalmente é esse tipo de lugar. O lugar que às vezes faz a plotagem da sua prancha, tá? Então é esse tipo de gráfica. Por que eu dei toda essa volta? Porque quando a gente fala sobre gráficas muito profissionais dessas imensas, a gente não precisa ficar comprovando o resultado deles. A gente já sabe como é que é, até porque muitas vezes a gente tem alguma revista que foi feita por eles, sabe? Mas quando se tratam de gráficas menores, é legal você tentar ver se eles têm, normalmente eles têm, tá? Algum material que eles imprimiram, em coucher fosco, em coucher brilho, em offset. Então dá uma olhadinha, não só em como é a estética desse tipo de papel, lá na livraria, lá na biblioteca, lá na banca de jornal, mas também na gráfica, tá? Para que você não seja surpreendido. Às vezes você pega uma revista ótima, como aqui, no caso do exemplo da Projeto, a finalização da Projeto é muito boa. E revistas de arquitetura,
tem esse padrão, tá? Tem revistas de arquitetura caríssimas, né? A Monolito, acho que é um bom exemplo. Nossa, a finalização daquele material é incrível. Daí você pega a relação do que você tá vendo numa revista de arquitetura dessa e espera algo próximo disso numa gráfica menor, você vai se frustrar muito. Então é bom você ver a qualidade que eles têm em materiais que eles fizeram, tá? E é claro que assim, eu tô falando sobre um tipo de impressão mais complexo, mais profissional, porém, existem algumas pessoas que vão optar por fazer uma impressão muito básica. Sabe aquele tipo de impressão que a gente faz tipo na Xerox, assim, que é o quê? Só frente, né? Não é uma construção de folha frente e verso, só frente com uma espiral do lado, tá? Às vezes com uma qualidade melhor de impressão, né? Então, assim, eu dei o exemplo da Xerox porque eu não sei como isso é hoje. Eu acho que hoje deve estar muito diferente, porque hoje a gente utiliza tudo no dispositivo móvel, né? No celular, no tablet, computador, mas na minha época era muito comum a gente imprimir materiais que a gente precisava estudar. E aquela impressão mais básica de todas com a espiral no canto. Eu já vi apresentações de caderno final que se utilizam um pouco dessa estética, só frente, né? Sem verso, com uma espiral do lado, e que estavam trabalhos muito bonitos, tá? Então, existe essa possibilidade também. Eu não tô falando muito sobre isso porque, nesse caso, não tem muito segredo, né? Então, esses 3 primeiros pontos são pontos, assim, bem teóricos, tanto que eu só fiquei aqui falando, e agora a gente vai começar a entrar um pouquinho dentro do arquivo de editoração. O quarto ponto que eu quero falar aqui é sobre projeto gráfico. Vamos discutir um pouco disso. A partir do momento que você compreendeu todas essas etapas que eu falei anteriormente, né, é muito importante que você compreenda que você precisa pensar num projeto gráfico. Agora, nesse momento, mais do que nunca, mais do que em todas as etapas anteriores que você viveu dentro da universidade. Eu vou te mostrar aqui um exemplo na prática, mas antes eu quero te explicar algumas coisas bem rapidinho. Algumas pessoas sofrem muito no processo da criação do caderno, porque elas não entendem muito a lógica do que é fazer materiais com essa extensão, né? E daí as pessoas começam a jogar os arquivos para dentro das páginas e organizar página a página. Claro que nós vamos passar página por página quando a gente for fazer um caderno, mas a questão é que as pessoas elas diagramam cada uma das páginas como se fosse um material único de design, né? E quando a gente fala desses materiais com uma extensão um pouco maior, a grande verdade é que nós criamos modelos, uma certa quantidade de modelos e de possibilidades, e nós replicamos esses modelos no decorrer das páginas mediante a necessidade que nós temos com a explicação específica daquela página. E eu também vou mostrar isso aqui na prática, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Só que o segundo ponto, que é tão importante quanto esse também, é que não só esses modelos se repetem, como também o padrão visual necessariamente se repete. Então, quais vão ser as fontes que você está utilizando, com que cor, com que corpo de fonte, com que estilo, bold, itálica, você tem elementos visuais gráficos na sua página, como eles se repetem, a cor que está aplicada no seu material como um todo, como isso se repete, qual que é o padrão que isso segue, e tudo isso vai ser de extrema necessidade para que você consiga, dentro do prazo que você tem, finalizar o seu material de uma forma interessante. Mas não só dentro do TCC de arquitetura, tá? Esse é o padrão de pensamento para materiais editoriais. Então, todos esses que eu te mostrei aqui, eles seguem esse método que eu tô te falando. São muitas páginas. E às vezes, dentro da revista, você tem, como é que eu vou dizer, quase que como se fossem programas independentes uns dos outros, que podem ter mudanças visuais, né? Mas, independente disso, existem padrões mesmo dentro dessas mudanças visuais. Então, o seu projeto gráfico, ele vai meio que abranger tudo isso, assim. Escolha de fonte, escolha de cor, modelo de página e uma série de coisas. É importante de destacar que não é porque você fez o seu projeto gráfico antes de começar o seu caderno, que ele precisa se manter daquela forma até o fim. Você pode acabar tendo necessidades novas no decorrer do seu processo e você pode criar novos modelos, novas aplicações de fonte, mas é importante que isso exista, inclusive na parte prática. Eu vou te mostrar agora, vamos lá. Para te explicar o que eu quero explicar aqui, eu estou utilizando um template aqui, um template de material editorial nosso aqui do Vias, tá? Então assim, ó, você vai ver o que quando você abrir esse template. Primeiro, né, nós estamos aqui no Adobe InDesign, como eu havia dito, né, ó. Então aqui eu consigo olhar as colunas, isso daqui é a capa, e daí nós vamos descendo, ó. Você vai ver que nós temos um tipo de página aqui, nós temos aqui a entrada de capítulo, né, então entrou o capítulo, o número do capítulo, enfim. E daí, ó, olha como que são as aplicações, ó. Se eu coloco aqui as colunas, ó, olha como nós temos respiros específicos, espaços para aplicação de imagem e formas diferentes de se aplicar essa imagem, né? Então, existe uma relação entre elas, existe um elemento gráfico, esse elemento ele é quase que um elemento gráfico também, tá? Olha como são formas diferentes de se aplicar. Então, isso daqui é uma imagem que pegaria as duas páginas, né?
bem diferente, tá vendo? Ó, umas das outras. Então, a partir desses modelos que nós vamos criando a nossa diagramação. E aqui, no exemplo que eu te dei, é apenas um exemplo, né? Pode ser que dentro da sua necessidade você precise de algo completamente diferente disso que eu tô te apresentando aqui. Só que ainda de forma técnica, tá? Isso é bastante importante. Você vai ver que eu tenho uma organização aqui em camadas. E essas camadas também, assim, são imprescindíveis para que você consiga criar bem o seu material. Então eu tenho uma camada aqui profundo. Eu não sei se na tela tá ficando nítido, mas eu tenho um fundinho cinza, muito claro, muito clarinho, quase um branco, tá? Esse elemento aqui a gente consegue ver. Tenho um para imagens, uma camada para imagens e uma camada para os textos. Uma organização extremamente simples, mas que ajuda muito, tá? Ajuda em absolutamente tudo nesse processo. Todos esses modelos, tá? Todos esses modelos de aplicação estão nas minhas páginas mestra, tá? Ó. Então são páginas realmente de modelo, tá? Então eu vou voltar aqui para as minhas páginas principais. Deixa eu vir aqui para o final, ó. E quando eu vou inserir aqui, ó, mais 2 páginas, tá? Ó, inserir mais 2 páginas, você viu que essas páginas vieram iguaizinhas a essa aqui. Eu tô com essas páginas aqui, ó. Eu vou clicar com o meu botão direito, deixa eu ver se tá aparecendo aí. E aplicar página principal a páginas. E agora eu tenho aqui, ó, os meus modelos. Então vamos supor que agora eu tenho mais uma entrada de capítulo. Eu clico aqui, ó, dou OK, e agora ele tá com a entrada de capítulo aqui. A partir disso, ó, eu consigo editar o que eu preciso editar aqui, ó. Tá? Então tudo fica editável dessa forma. Eu vou nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo que a gente tem aqui. Eu poderia fazer de outra forma, ó. Se eu quiser, eu venho aqui nessa página. Deixa eu só apagar o que ficou. Ó, ficou algumas coisinhas aqui. Eu posso selecionar elas e aplicar nenhuma. Tá, então agora eu tô com apenas as colunas. Tá vendo? Então essa organização é crucial. Isso tem a ver com o seu projeto gráfico. Mas, para além disso, né? Nós temos o padrãozão do que é o projeto gráfico. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E assim, é importante de falar que um projeto gráfico é algo muito mais complexo do que isso que eu fiz aqui. Isso daqui é uma decisão, uma tomada de decisão muito simples, né? Mas eu tenho aqui, ó, o meu padrão de cores, que foi utilizado nesse template, e alguns padrões de aplicação de fonte, né? Então, você vai ver que não só a determinação do estilo da fonte, do corpo, etc., da cor, você vai ter também como determinar se você quer tudo em caixa alta, só a primeira letra maiúscula, tudo em caixa baixa e esse tipo de coisa, né? Só que por que isso é tão importante? Ó? Vamos dar uma olhadinha aqui. Da forma como eu determinei aqui o meu projeto gráfico, obviamente o restante foi aplicado no meu material. Então, parte disso faz sentido quando nós estabelecemos uma relação direta das cores do nosso trabalho com amostras, tá? Com amostras aqui no InDesign. Então, por exemplo, se eu clicar nesse azul, você está vendo que ele está mostrando aqui na minha amostra o que é esse azul, e você vai ver que esse azul, ele está presente em uma série de lugares, afinal, isso tem a ver com a nossa identidade visual. Só que se eu precisar mudar esse azul de última hora, eu clico na minha amostra e eu vou mexer aqui, ó, na minha coloração. Então eu quero deixar bem diferente mesmo, tá? Muito provavelmente a aplicação não vai funcionar tão bem, mas nós estamos fazendo isso aqui com o intuito de explicação mesmo, né, de apresentação. Então, ó, eu mudei aqui para rosa, tá vendo? Só que olha que legal. Meu texto aqui já mudou para rosa, tá vendo? E olha que legal ao mesmo tempo, meu capítulo, minha entrada de capítulo já mudou para rosa. Não só isso, ó, tá vendo aqui meus detalhes, ó? Agora tá tudo dentro da minha identidade, porque dentro do meu projeto gráfico, eu determinei isso enquanto amostra. E eu mudei minha amostra, você pode ver que inclusive aqui na minha área de projeto gráfico, entre aspas, mudou também, tá? Só que tem outra coisa muito importante, talvez até, não sei se mais importante que isso, mas talvez sim, mais importante que isso. Os nossos textos, muitas vezes o que acontece é o seguinte, a gente vai jogando o nosso material, né, em cima dos modelos e tal, e a gente começa a compreender que a gente precisa diminuir um pouco os textos, alguma coisa do tipo. Só que o nosso material ele é muito extenso, ele tem uma série de páginas. Imagina editar individualmente cada caixinha de texto, esse tipo de coisa, o tempo que ia levar. Então, da mesma forma que eu criei esses padrões para a parte das cores, né, no projeto gráfico, eu também criei alguns padrões para os meus textos. Então, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó, em como que tá a estética desses textos aqui, ó, tá? De todos eles. Se eu vir aqui, ó, no meu estilo de texto, clicar aqui no meu título e vier aqui no formato básico dos caracteres e aumentar. Olha que legal, tá? Então eu vou fazer algumas mudanças sem noção aqui, ó, tá? Aumentei bastante. Olha, você tá vendo que aumentou em tudo também?
E daí eu preciso, por exemplo, diminuir ainda mais o meu texto corrido aqui, ó. Então vamos lá, eu vou diminuir ainda mais. Nada do que eu estou fazendo aqui serve como recomendação de design. É só para explicar mesmo, tá? E eu também vou mudar a cor também aqui, ó. Então, ó, você vai ver que a aplicação dos textos, ó, já mudou em tudo. Você vai ver que aqui, ó, essa parte realmente não está dentro de modelo nenhum, porque isso aqui não vai se repetir, mas aqui, ó, eu já consigo ver um errinho, tá? Isso daqui era para estar dentro do contexto do meu texto corrido. Mas isso não tem grandes problemas. Seria só você vir aqui na página mestra. Você viria aqui na página mestra e você aplicaria o texto corrido aqui. Então, a partir de agora, ó, esse texto também está correspondendo às alterações que nós fizermos aqui. Beleza? Só que assim, é muito importante que você tenha essa relação de página mestra, porque você viu que eu tinha esquecido de aliar essa área de texto à minha área de estilo. E por que eu precisei fazer isso só uma vez? Porque isso está aliado à minha página mestra. Se isso já tivesse se repetido sem página mestra 1 milhão de vezes, eu teria que fazer um por um. Então, o que é o ideal? O ideal é você começar o seu caderno com tudo isso pronto, porque havendo necessidades de mudança, você vai conseguir executar essas mudanças sem maiores dificuldades. Além disso, especificamente aqui no InDesign, você tem também como determinar estilo de objeto. Então, o que seria estilo de objeto? O objeto tem bordinhas arredondadas e uma sombra. Você consegue criar um estilo para ele aqui. Então, tudo que se repete aqui, você consegue criar esses mecanismos para te ajudar. E como eu falei, isso serve justamente para que caso você precise mudar alguma coisa no decorrer do seu trabalho, você consiga mudar sem maiores dificuldades. Então, o projeto gráfico, muitas pessoas pensam que elas acabam ficando presas às decisões que elas tomaram no começo, mas é justamente o oposto. Você cria o projeto gráfico para ter tudo dentro de uma estrutura que, caso você precise mudar algum detalhe, você consiga, tá? Vamos agora, então, para o nosso quinto ponto a ser discutido aqui. No nosso quinto ponto, a gente vai falar sobre organização, links e resolução, tá? São dificuldades e dúvidas muito recorrentes quando a gente fala sobre esse assunto. Quando nós vamos organizar o conteúdo que vai ser aplicado no nosso material de caderno, de livro, etc., essa organização ela não acontece dentro do software, né? Ela não acontece aqui dentro do InDesign. Ela acontece de forma externa, né? Então, você vai ter suas pastas, você vai ter a sua organização. E essa organização também é determinante para que tudo flua bem nesse seu processo, tá? Você pode, por exemplo, separar suas pastas por capítulos e dentro de cada um dos capítulos você ter pastas dedicadas a cada tipo de material, digamos assim. Então você pode ter uma pasta para os seus textos, uma para suas imagens, tipo assim, fotografias, sabe? Uma para os levantamentos, uma para os desenhos técnicos, uma para as renderizações e por aí vai. Isso é uma organização muito simplificada, mas que muitas pessoas não fazem. Então, assim, você ter o mínimo já vai te ajudar muito. Mas para além disso, você pode organizar, por exemplo, as suas imagens com a ordem de aplicação. Então, por exemplo, vamos supor que você está no capítulo 1, né? E no capítulo 1 você vai ter uma série de textos e uma série de imagens. Porém, as coisas acontecem, assim, numa certa hierarquia. Então, você vai ter uma quantidade de texto, depois disso, uma imagem. Às vezes, só mais um pouquinho de texto e outra imagem, esse tipo de coisa. Você pode nomear suas imagens com a ordem de aplicação. Então, a imagem que vai entrar primeiro, você nomeia ela como 01, e a que vai entrar depois como 02, assim por diante. É uma forma de se organizar dentro das pastas ali do Windows ou do Mac do seu computador, no geral. A sua imagem pode ter como nome uma sigla que significa o capítulo dela, depois disso o número da aplicação, depois disso a fonte de onde você tirou essa imagem, e você vai conseguir ter as coisas em ordem e muito organizadinhas. Só que assim, a organização ela não é importante só para que você não se perca nesse processo, ela é importante para que o InDesign e o software de editoração entenda o que você está fazendo. Vamos voltar lá para o software, tá? Aqui no InDesign, o que é muito legal do InDesign e de programas de editoração no geral, você muitas vezes vai ter mais de 100 páginas aqui, e você precisa que esse processo permaneça leve, né? Que você consiga trabalhar. Não sei se você já passou pelo problema de ter um arquivo de Photoshop muito pesado, onde você não consegue mexer direito em uma única página. Imagina, pensa nisso para um material com uma série de páginas, né? Então o InDesign, ele trabalha com vínculos, né? Os links. E o que determina esses links é o caminho, é o diretório do seu computador. Então, quando você traz uma imagem para cá, ele está trazendo um referencial visual da sua imagem. Ele não está, de fato, aplicando a imagem dentro do arquivo aqui. Só que ele só consegue puxar essa imagem porque ele conhece o caminho, o diretório dessa imagem. Então, se você não tem isso organizado e fica mudando isso de pasta o tempo todo, ele vai perder os links. Que, olha só, é o que aconteceu aqui com todos os meus links, tá? Só assim, disclaimer, por que isso aconteceu? Porque isso é um template
que não é para a pessoa usar essas imagens. Então, é intencional que as imagens não estejam aqui, mas não vai ser o seu caso, tá? Você precisa que as imagens estejam dentro do seu arquivo. Se elas não estiverem, visualmente, vai parecer que elas estão. Não é o que está acontecendo aqui, ó. Só que quando você imprimir, isso vai ficar horrível, vai ficar em baixa. E não é o que a gente quer, porque isso daqui é só um material de preview, tá bom? Então você precisa ter tudo organizado para que o InDesign consiga estabelecer esses vínculos e você não perca esses vínculos. Caso você perca esses vínculos, tem como revincular? Sim, tem como revincular aqui, ó. Só que daí você vai precisar, sempre que você desorganizar tudo, revincular tudo que você colocou aqui. Então não faz sentido. Faz sentido a gente começar já com uma organização que algum critério de organização que funciona na nossa cabeça, e isso que é muito importante de entender. Pessoas se organizam de formas diferentes, tá? Então, tenta criar um tipo de organização que para você faz sentido, que vai ser muito mais funcional, tá? E você poderia revincular, mas é um trabalho a mais e muitas vezes, se você não tem organização, no momento que você vai restabelecer esse vínculo, você não vai saber nem onde está a sua imagem. Sabe, esse tipo de coisa? E você vai ter que perder um tempão procurando a imagem. Então, já começa organizadinho, não só para você, mas também para o programa, isso é muito importante. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a resolução. Existe uma regra muito simples que é primordial e que eu diria que é praticamente tudo que você precisa entender com relação a isso. Você nunca deve utilizar uma imagem maior, com uma extensão maior do que o tamanho original dela. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo aqui de algumas imagens, ó. E você vai ver que eu nomeei essas imagens com a resolução delas. Então, tem uma imagem que tem 1920 por 1280 e a mesma imagem, eu diminui o tamanho dela, ela tem 600 por 400, né? Então, se eu jogar pra cá, ó, eu vou jogar pra cá e dar um único clique. Ela vai entrar no tamanho original dela. Então, você sabe que, caso você queira, você pode utilizar essa imagem numa extensão imensa, pegando as duas páginas, tá? Então, vou excluir e agora eu vou jogar a minha imagem de 600 por 400 pixels. Vamos jogar aqui. Ó, ela é muito menorzinha, tá vendo? Ainda assim, ó, por exemplo, tá, é uma imagem que tá num tamanho bom, que se eu quiser preencher toda essa área, ó, eu consigo preencher. Em alguns casos, a gente pode aumentar um pouquinho. Vamos supor, ó, que a minha imagem tinha esse tamanho e eu quero que ela preencha tudo isso aqui. Ó, falta muito pouquinho, tá? Então, assim, ó, se eu aumentar um pouquinho assim, aqui foi muito, né? Teria que aumentar até aqui, ó. Dá pra usar. Dá pra usar até porque vocês, né? Nós, na maior parte das vezes, não somos profissionais em design gráfico e o que está sendo analisado no nosso caderno não são esses critérios extremamente rígidos, né? Diferente de uma faculdade que aborda justamente isso. Então, assim, o ideal é não aumentar além do tamanho. Mas se for muito pouquinho, e eu tenho que tomar cuidado com isso, porque muito pouquinho para um pode não ser muito pouquinho para outro. Por isso que eu tô até mostrando aqui visualmente, ó. É realmente muito pouquinho, tá? Se sua imagem estivesse assim, ó, por exemplo, eu não considero muito pouquinho aumentar até aqui. Ó, você aumenta quase o dobro da imagem. E da imagem realmente pode ficar pixelada. Se não tem problema da imagem ficar pixelada, talvez você possa aumentar, né? Então, pensa nisso também. Se não tem problema da imagem ficar embaixo, pode ser uma questão. Mas, ainda sobre resolução, eu acho que o que pega mais é o seguinte. Aqui no InDesign, nós normalmente não trabalhamos dessa forma, que eu mostrei aqui. Normalmente nós temos essa relação de modelos, e esses modelos, vamos lá, eu vou criar aqui rapidinho. Esses modelos, ele tem marcações de onde as imagens entram, tá? Então eu vou fazer algo completamente sem pé nem cabeça aqui, tá? Então eu tenho esses espaços para a imagem entrar. Isso vai estar previamente na nossa página mestra, e o ideal é que esteja assim, ó. Sua marcação seja sólidos e não seja imagens, como no meu caso. Vou até dar um exemplo aqui. O que a gente faz normalmente? Nós pegamos a imagem e jogamos para dentro aqui, ó. Ele já entra onde a gente precisa e depois nós editamos conforme a nossa necessidade, mas a nossa imagem já está compondo o espaço que foi determinado em cima do nosso modelo. Qual que é o problema disso? Quando você substitui uma imagem por outra, a imagem não vai entrar no tamanho original dela. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou aumentar bastante. E você lembra que essa imagem a gente pode, que é uma imagem que tá bem grande. Só que se eu jogar a minha imagem menor aqui, ó, vou jogar aqui para dentro, olha o que ele fez. Ele considerou o tamanho anterior e deixou a minha imagem igualzinha. Só que a minha imagem, a segunda que eu mandei, ela é muito menor do que a primeira. Então, nesse caso, a gente tem sim um problema de resolução. Por isso que é tão importante a gente fazer o seguinte. Nós teremos a nossa página mestra aqui. O que nós faríamos aqui? Nós iríamos aplicá-la novamente e entrar novamente o nosso quadradinho de marcação, que, gente, é só um exemplo, eu sei que ele não vai ficar do mesmo tamanho, mas daí quando a gente jogasse aqui, ó, a nossa imagem original, você ia ver que ela
já entrou do tamanho correto, tá? Então, não utiliza esse tipo de aplicação. Por que eu tô te mostrando esse tipo de aplicação? Novamente, porque esse é um template. Isso daqui tem o intuito de dar exemplos de como as coisas podem ser aplicadas. Mas, por exemplo, se eu jogar essa minha imagem pequena para cá, ó, aqui pelo menos, ela entrou no tamanho original dela. Mas era muito provável que, por eu já ter uma imagem, ela considerasse a extensão dessa imagem e aplicasse ela muito maior do que a gente pode aplicar. Então, isso é muito importante da gente se atentar aqui nesse tipo de aplicação. Tudo isso que eu estou falando serve para imagens em bitmap, né? Quando nós falamos sobre imagens vetoriais, as coisas mudam completamente. Então aqui, ó, o material em vetor, e esse material aqui eu posso aumentar o quanto eu quiser, porque ele é vetorial e ele não vai perder resolução. Então se eu quiser aumentar muito assim, ó, eu posso sem problema nenhum. Só que assim, você pode estar se perguntando, caramba, você falou que pode aumentar, mas parece que tá em baixa aqui, né, ó? Não parece? Ó, tá tudo pixelado. Como assim um material vetorial pixelado? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou trazer essa imagem aqui, a maior, tá? Vou trazer ela pequenininha aqui, para que a gente tenha a compreensão de que ela não tá em baixa. Então, vou aproximar aqui, ó. Ela também tá meio esquisita, não tá? Ó? Tá meio pixelada. Isso é a visualização tradicional do InDesign. Isso serve para que o seu workflow aqui, o seu trabalho fique mais rápido e não trave. Porém, nós temos como enxergar tudo da forma original. Basta a gente clicar aqui, ó, com o botão direito, vir em desempenho de exibição e exibição de alta qualidade. Ó. Agora, a nossa foto tá com a resolução real dela. Isso serve também para os arquivos vetoriais, tá? Então, vou clicar com o botão direito, desempenho de alta exibição, de alta qualidade, aliás, desempenho de exibição, desempenho de alta qualidade, e daí, ó, agora sim, ó, nós temos o nosso arquivo vetorial com a resolução máxima dele. Eu não recomendo que você faça isso para todas as páginas, depois a gente tem como voltar também, tá? Ó, então vou clicar com o botão direito aqui, ó. Exibição típica, é o que a gente estava vendo, tá? Exibição rápida, ele vai virar quase que um proxy aqui, ó. Entendeu? Também não é legal, porque a gente perde totalmente a nossa referência, né? Mas, dependendo da página, você tem que analisar alguma coisa, muda o desempenho de exibição e depois volta para o padrão, que você não vai ter grandes problemas com isso, tá? Ainda sobre esse tema, quando a gente fala sobre impressão editorial, impressão de grande escala, impressão profissional, e por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas pessoas vão buscar esse tipo de informação, e eu até hoje não tinha feito um vídeo sobre isso, e por isso que o que eu vou falar aqui eu considero muito importante. Normalmente você vai encontrar esse tipo de conteúdo feito por designers gráficos, que trabalham profissionalmente com design gráfico, né? E se você procurou algum conteúdo sobre isso, você pode ter encontrado sobre uma necessidade de ter todas as suas imagens em CMYK e todas as imagens em 300 dpi. O que eu posso te falar com relação a isso? Normalmente, nesse tipo de impressão, nessas gráficas menores, dentro do nosso contexto, não é algo que você precisa se preocupar. É algo realmente importantíssimo quando nós estamos falando de impressões profissionais, de grande escala, as coisas mudam muito daí. A gente realmente precisa se atentar a uma quantidade de detalhes absurda. Mas o principal que você precisa saber com relação a isso, você vai ter certeza se você precisa ter imagens em 300 dpi, em CMYK, se você conversar com o responsável pelo seu trabalho na gráfica, tá bom? Então, muitas dúvidas só podem ser tiradas dentro dessa condição, porque o que vai determinar isso, algumas vezes, não é uma regra prévia, é uma regra da gráfica, das máquinas da gráfica, da forma de impressão. Então, essa conversa ela precisa existir. Só para finalizar, uma coisinha ainda muito importante aqui sobre organização em links, tá? O InDesign, ele mostra aqui, ó, uma abinha de erros, tá? Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, e ele tá me mostrando aqui que eu perdi alguns vínculos, que são os vínculos dessas imagens, tá? Mas não só isso, ele dá uma série de outros avisos. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui pro texto e eu vou diminuir essa caixinha de texto, ó, e às vezes sumiu algumas linhas. Ele tá me avisando aqui também, tá? Então, sempre verifica isso, tá? Sempre verifica isso. Você tem uma barrinha destinada a te explicar se tem algum problema no seu arquivo. Então, a gente precisa ficar atento nisso. Vamos agora para o nosso 6º ponto de discussão, que é o que eu falei um pouquinho no final do ponto anterior, contato com a gráfica. Isso determina, assim, se o seu trabalho vai funcionar ou não, basicamente. Porque eu vejo que algumas pessoas, e novamente, é completamente compreensível, né? Apenas enviam o arquivo para a gráfica e espera que as coisas aconteçam e funcionem da forma como ela está pensando. E não vai funcionar. A pessoa da gráfica que não tem as informações com relação a tudo isso que eu conversei aqui com vocês, ela vai imprimir da forma que a cabeça dela mandar. E quando chegar para você, não vai ser o que você está pensando. Então, estabelece esse contato, conversa com a galera da gráfica. Pode ser chato mesmo, né? Enche o saco deles, até porque é um trabalho que normalmente não vai ser barato, tá bom? É um dos trabalhos normalmente mais caros da universidade. Então, você precisa ficar em cima, porque
Porque se depois de você gastar uma grana lá com o seu caderno não vier da forma como você precisa, imagina a tristeza que vai ser. Além de toda a pressão que tem o TCC, a faculdade como um todo, o seu caderno vem e não é o que você esperava depois de você pagar uma grana. Então, enche o saco deles, conversa com eles. Com eles você vai, primeiramente, né, especificar o que você precisa. Se você quiser, leve exemplos, leva uma revista, fala, eu quero mais ou menos isso. Assim, faz tudo o que você puder. Você vai negociar prazo, você vai negociar orçamento. É falando com a gráfica que você vai ter certeza da forma como você precisa enviar esse arquivo. Existem formas completamente diferentes de se fechar um arquivo, e eu vou te mostrar aqui. Mas eu vou te mostrar as formas que são padrão, né, que normalmente a gente utiliza, porém, dependendo da gráfica, ela vai precisar disso de uma outra forma. Então você precisa conversar com eles sobre isso. Então, sempre que você precisar, tenta conversar com eles. Eu diria que esse contato é quase tão importante quanto o contato que se tem numa obra, né? A gente faz o projeto e existe ali o acompanhamento de obra. O acompanhamento de obra serve para que a gente garanta, né, que tudo está sendo executado da forma como o projeto propõe, mas algumas vezes está para além disso. Muitas vezes existe algum detalhe, alguma dúvida da galera da construção que não está no projeto e que precisa ser falado. E é disso que eu tô falando aqui no caso do caderno. Nós temos um arquivo em PDF, um arquivo final em PDF. Nesse arquivo não tá constando a gramatura da folha e a estética da folha, sabe? Então, tem informações que precisam ser discutidas, então sempre converse o máximo que você puder com o responsável pelo seu trabalho, pela impressão do seu trabalho. E agora nós vamos para o nosso 7º e último ponto, que talvez seja um dos pontos mais complexos aqui de toda essa nossa discussão. Eu vou falar agora sobre fechamento e imposição, e eu vou te explicar o que é isso. Agora que você já tem o seu arquivo pronto, diagramado, revisado, muito importante fazer uma revisão mesmo que rápida, como que você fecha esse arquivo, né? Lembra que eu falei que você vai ter que ver com o pessoal da gráfica? Mas beleza, normalmente você vai ter algumas opções e eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Então assim, em 99% dos casos, 99,9%, você vai fechar o seu arquivo em PDF, tá? Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que o PDF ele carrega uma série de outras informações e que nós precisamos discutir aqui. Um padrãozão que normalmente funciona, que na maior parte das vezes vai funcionar. Você vai vir em arquivo, exportar PDF, impressão de alta qualidade, eu vou escolher um lugar qualquer aqui, até porque eu não vou fechar esse arquivo, tá? Você vai deixar para o seu PDF gerar todas as páginas, tá? E aqui você vai deixar como páginas e não como páginas espelhadas. Como páginas espelhadas, cada folha do seu arquivo vai ser isso aqui, ó. E como páginas, cada folha vai ser uma página assim. E você pode estar pensando, mas pô, numa impressão de revista, que nem eu mostrei, lembra que a capa e a última capa era uma folha única? As páginas internas também são uma lâmina única, porque elas são dobradas, né? Você pode estar pensando, mas pô, se é assim que funciona, eu não tinha que fazer a página espelhada? Não. E é sobre isso que é a imposição que eu vou te explicar, tá bom? Então assim, normalmente é isso que você precisa saber. Exportar tudo em alta resolução e páginas. Algumas gráficas vão solicitar PDF X1A, tá? Também é comum de se solicitar esse tipo de PDF. Você vai saber quando você conversar com a gráfica, beleza? Além disso, uma coisa muito importante que tem a ver com fechamento, imposição, é você dar uma olhada no resumo e nos erros que existem aqui, porque se você fechar o seu arquivo com uma imagem que perdeu o link, ele vai sair embaixo, a gente já conversou sobre isso. Outra coisa importante de verificar é o índice. É muito comum a gente cometer erros no índice, e até para o índice fazer sentido, nós precisamos ter a nossa paginação. Tá vendo aqui, ó? Página 6, página 7. Aqui não dá para ver direito, ó. Página 9, página 10, 11. E por que aqui tá tão simples, ó? Porque, ó, conforme eu vou criando páginas, tá vendo que a paginação vai acontecendo automaticamente. Por quê? Porque eu já determinei isso nas minhas páginas mestra, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é uma determinação que eu fiz aqui no InDesign, para que quando eu crie novas páginas, o que é referente a esse texto que você tá vendo aqui, signifique o número da página. Então, é muito provável que se você configurar direitinho assim, você não vai ter problema, por exemplo, com relação a um número de página estar errado. O que você pode ter de problema é lá no seu índice, você ter criado mais páginas, mudado as coisas de lugar e a localização da página estar errada com relação ao conteúdo que você está informando. Então, dá uma olhadinha nisso também. Isso o InDesign não vai te apresentar. Então, isso tem que ser você mesmo. E o principal para entender é isso. Mas, como a gente está falando aqui sobre formatos parecidos com o que eu apresentei para você, você vai precisar entender uma coisinha e talvez isso seja o mais complexo de se entender de tudo que a gente está falando aqui, mas em 99% dos casos também é algo que a gráfica vai resolver para você. Você não vai ter que pensar nisso, mas eu quero te explicar. Eu quero te explicar até para que você saiba
caso te pergunte, alguém da gráfica te pergunte, você inclusive entenda por que você está gerando um PDF com páginas soltas, sendo que tudo vai ser impresso em lâminas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou sacrificar essa revista, mas para isso eu vou melhorar aqui a nossa imagem. Ó. Então eu vou sacrificar aqui a minha revista de games do Tekken para te mostrar. Nós já vimos que isso daqui é uma lâmina única, certo? Então vamos lá. Eu vou abrir isso aqui. Preciso encontrar o meio. Encontrei o meio aqui. Na verdade, eu já me preparei para isso, né? Porque você vai ver. Ó, eu tô aqui no meio da minha revista, tá? Aqui nós temos a página 34. Deixa eu aproximar para vocês. Nós temos aqui ó, a página 34 e depois vem a página 35, correto? Óbvio, né? Por que eu tô falando isso? Depois disso, vai vir a página 36 e a página 37, correto? Correto, né? Essa lâmina do meio, ó, eu tirei a lâmina, tá? Essa lâmina do meio, ela é a mais fácil de entender. Mas aqui a gente já vai começar a entender uma diferença. Aqui tá 35 e aqui tá 34. Mas olha só. Quando a gente coloca pro verso, aqui tá o quê? 33 e aqui tá 36, certo? Olha só, vou tirar mais um. Eu não vou tirar todas as páginas aqui não. Só porque eu quero realmente dar esse exemplo de forma que ele fique claro para vocês. Olha como agora esses números começam a ficar bagunçados. Aqui eu tenho a página 32 e aqui eu tenho a página 37. Oxi! Ó, do outro lado. Do outro lado eu tenho a página, o quê? 31 e 38. Por quê? Porque isso daqui, ó, normalmente, tá? Isso aqui é um livreto, isso aqui é um livretinho, tá? Normalmente isso daqui, ó, são lâminas e elas vão sendo montadas assim, ó. Uma por cima da outra. Aí eu vou ter outra lâmina aqui atrás. Isso faz com que essa sequência de páginas, ela não fique óbvia. Ela não vai ficar óbvia, porque como você tem uma série de lâminas uma em cima da outra, e você precisa que a sequência das páginas faça sentido quando a pessoa estiver folheando, você vai ter uma lógica de imposição, isso que se trata de imposição que eu tô falando, que vai parecer algo, quando você vai montar, completamente ilógico, mas na verdade tá fazendo muita lógica, porque a gente tá falando sobre frente e verso e sobre livretos, né? Então, esses livretinhos, o que acontece? A soma dessas páginas juntas, como um bloquinho, em alguns casos, é uma revista inteira. Em outros casos, você não vai ter isso feito uma vez só, como por exemplo nesse caso aqui, ó. Tá? Nesse caso, num caso desse aqui que eu te apresentei da projeto, são vários livretinhos desse, como se fossem várias revistas colocados um do lado do outro. Então a pessoa tem isso aqui, né? Esse contexto de páginas dobradas e juntas, numa certa quantidade, numa certa espessura, depois começa outro, depois começa outro, depois começa outro. É como se tivesse várias revistinhas dentro de uma revista. Então a gente tem como fazer aqui. Porém, nessas pequenas gráficas, normalmente quem faz a imposição são as pessoas lá, que óbvio também usam software e etc, mas daí cada gráfica vai usar um tipo de software e um tipo de lógica para criar essa imposição, tá bom? E é por isso, e por que eu expliquei tudo isso? Primeiro, para que você entenda como funciona a estrutura, mas para que você também entenda que você precisa criar o seu PDF com páginas separadas, afinal essa imposição vai acontecer em algum momento. Mas temos uma coisa também muito importante aqui, que eu vou discutir rapidinho com vocês. Muitas vezes você precisa que outra pessoa edite o seu arquivo base. Esse arquivo aqui, ó. Você precisa que a pessoa tenha acesso a tudo. Não adianta você enviar o arquivo de InDesign, porque o arquivo de InDesign não está carregando os links, lembra dos diretórios, tudo aquilo que a gente falou? Então, o que a pessoa vai conseguir editar com o seu arquivo de InDesign? Só os textos, porque o texto o InDesign carrega. Se você precisa enviar tudo para alguém, seja para um colega de faculdade, seja para quem quer que seja, né? Não é comum você enviar isso para gráfica, tá? Não é comum você enviar o arquivo aberto. Mas às vezes você vai viajar, você tem tudo no computador, você vai pra praia, precisa levar no seu notebook. Como que você leva esses arquivos? Você vai vir aqui, ó, arquivo e pacote. O que ele vai fazer aqui? Você vai criar o pacote e ele vai criar pastas e subpastas, todas juntas, todas organizadinhas, com os seus links, com tudo que você tem dentro do seu arquivo, tá? Então ele vai criar uma pasta master com subpastas. Você vai carregar essa pasta master, tá? Essa pasta principal, com as subpastas dentro. Você vai levar isso pra praia. Você não vai levar só um arquivo de InDesign, tá bom? Ou vai colocar na nuvem, ou vai fazer qualquer coisa. Isso é muito importante de entender também. Existe também um caso onde, em alguns momentos, a gente pode precisar criar um texto em curvas. Por quê?
Em alguns casos, porque a gente quer assegurar que o nosso conteúdo não seja copiado. Em outros casos, porque a fonte que nós utilizamos é uma fonte não reconhecida por gráfica. Isso também raramente vai acontecer, é muito improvável de acontecer. Mas só para te mostrar isso aqui, porque eu acho improvável, mas pode acontecer. Tem como a gente transformar esse texto aqui, ó, em um arquivo vetorial, tá? Ctrl Shift O. Pronto, ó. Agora o meu texto tá em curva. Tá vendo? Isso aqui é um vetor. Então não tem como não reconhecer essa fonte, porque isso daqui não é mais uma fonte. E não tem como eu copiar esse texto, porque isso não é mais um texto, tá? Ctrl Shift O, caso você precise. Se você for fazer isso, pelo amor de Deus, tenha uma cópia do seu arquivo. Se você for fazer isso, assim, tô repetindo, não tem uma cópia não, tenha 3, 4 cópias do seu arquivo em texto, para você não perder a aplicação em texto, tá bom? Toma muito cuidado com isso. É muito improvável você precisar disso, mas em alguns casos eu já vi casos onde isso foi importante. Bom, gente, então é isso. Eu sei que existem uma série de dificuldades além das que eu demonstrei aqui dentro desse processo, mas eu levantei os pontos que eu considero os mais importantes e também em cima das dificuldades que eu vejo como sendo mais recorrentes dentro desse momento. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, e se você quer aprender mais sobre representação gráfica de arquitetura, sobre apresentação de projeto de forma realmente profissional e de forma realmente simplificada, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Lá você vai aprender sobre todos os tipos de apresentação, diagrama, planta humanizada, prancha, mapa, você vai aprender a fazer seu portfólio, você vai aprender sobre renderização, estática e animada, então realmente tudo que você precisa e de forma que todos os processos conversam entre si. Eu te garanto que você vai conseguir criar apresentações incríveis depois de aprender tudo que a gente tem lá na comunidade Vias. Então dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Então eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.